Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade gerencial. Hoje vamos falar um pouco mais sobre avaliação de desempenho, né? Continuando a nossa unidade 3, onde estamos discutindo aí esses aspectos teóricos, a estrutura mínima, né? As condições pelas quais o gestor deve procurar para conseguir efetivamente colocar em prática. Hoje a gente discute então os atributos e também os indicadores em si, principalmente aqueles relacionados às demonstrações contábeis, né? Nós vamos ver aí exemplos do balanço patrimonial e também exemplos da aplicação para DRE e controle de estoque, entre outras informações. Mas antes é importante a gente entender quais são os atributos mínimos que se espera desses indicadores. Então a gente tem primeiro a qualidade, que obviamente, como o próprio nome diz, deve demonstrar como o desempenho foi alcançado, né? Levando em conta o comportamento e a conduta também. A gente vai considerar ainda a quantidade, né, no sentido de a quantidade a ser entregue em algum tipo de produto, a gente precisa ter uma métrica, uma forma de mensurar, né? Então, aqui a gente utiliza o exemplo na área acadêmica, podemos publicar, por exemplo, 4 artigos em periódicos, no setor de venda de uma empresa, a realizar ali a venda ou a compra de X unidades por ano, né? Enfim, vai depender do contexto que nós estamos avaliando. A relevância, né, que vai indicar aí onde e qual a necessidade do desempenho a ser avaliado. Então é preciso responder a seguinte questão: esse desempenho ele é ou não relevante para que tipo de necessidade da empresa? Né? Não vamos avaliar tudo a todo tempo, isso é importante. A oportunidade, que é um atributo referente ao momento em que o desempenho ocorre, então precisamos entender, na contabilidade a gente usa muito o conceito de tempestividade, né? Para a informação ser útil, ela tem que ser entregue num tempo em que ela vale alguma coisa. E a velocidade, né, que a atividade é desempenhada, corresponde justamente a um aspecto a ser considerado aí, porque nos ambientes em que o número de profissionais atuando é reduzido e o acúmulo de trabalho pode ser uma constante, nós vamos ter que considerar a velocidade do trabalho a ser realizado, a ser entregue por aquele grupo de pessoas. Então, nós podemos avaliar isso também. Né? Então, utiliza-se isso, por exemplo, para considerar, né, dentro da mão de obra realizada para produzir um produto, eu vou lá e avaliar quanto tempo leva para ele ser fabricado, e aí eu consigo pré-determinar de acordo com o valor da hora trabalhada, por exemplo, né, que vocês conhecem da área de custos, e a partir daí, então, estabelecer alguns índices, algumas métricas suficientes para a tomada de decisão. Então, como um exemplo que considere todos esses elementos, nós podemos imaginar uma situação em que um vendedor de sapatos está analisando a sua meta de vendas. O sapato é a medida, né? Ele é o produto, ele vai qualificar o esforço e a relação, né, a qual se busca analisar aí a conformidade. Então, qual é o planejamento e qual é a execução desse planejamento. A informação sobre a quantidade vai refletir os sapatos vendidos. Então, tal a quantidade prevista, bem como a realizada, devem ficar evidenciadas dentro de uma característica. Então, por exemplo, vender 1.000 unidades por mês é relevante para a entidade, né? Face ali a sua configuração em relação ao seu tamanho, né? A concorrência, a propriedade do produto e etc. Quanto à oportunidade, devem ser vendidos no mês de abril, por exemplo. Então, a gente predetermina ali uma informação para ser analisada, um período de tempo, e considera que essa informação já fica disponível, por exemplo, no mês de maio. Então, eu consigo fazer um levantamento rápido para entender se aquele resultado foi obtido. Quanto à velocidade, né, espera-se que sejam então vendidos em quantidades iguais ou assemelhadas por semana. Porque se eu tenho 4 semanas e eu pretendo atingir 1.000 unidades, eu vou fazer essa divisão e entender, né, a relação daquele trabalho. E aí eu consigo direcionar essa análise para compreender que se a primeira semana foi ruim, a segunda foi melhor, a terceira compensou a primeira, a quarta superou as expectativas e vou otimizando a minha análise, a minha interpretação de acordo com as informações que eu tenho. Bom, aí a caracterização dos indicadores leva em conta alguns aspectos, né? O nome pelo qual eles devem ser identificados. Então, a gente usa, vocês vão ver a seguir ali alguns exemplos de índices em específico que vão ser nomeados, né, de acordo com a sua característica. A gente também pode considerar o elemento estratégico, né, que consiste na maneira como essa medida vai ser utilizada e como ela se relaciona com as prioridades que a entidade tem. Então, o percentual de participação no mercado, ele está ligado diretamente a esse crescimento da empresa em um determinado segmento, né, a sua preservação de atividade. Eu posso perceber, de acordo com um planejamento bem detalhado, bem definido, bem estruturado, e a partir dali extrair as informações que eu quero. O propósito, né, que é justamente essa discussão sobre a relevância, qual é o propósito principal e a razão para avaliar o desempenho de um dado elemento. Isso pode ser a atividade de um colaborador, a atividade de vários colaboradores que interagem entre si,
né? Então eu questiono por que esse indicador está aqui, o que ele me traz de informações. A entidade realmente precisa dele, né? Ou inclusive aí discute-se se ela pode ou não captar a informação de outras maneiras. Então eu preciso sempre estar atento a esse custo-benefício. O método de coleta de dados, né, que vai indicar o mecanismo que nós vamos utilizar, o chamado dono do indicador, né, que é o indivíduo numa área, a empresa, um departamento, enfim, a pessoa, né, responsável por aquela informação. Os targets ou tolerâncias, né, que são as metas propriamente ditas, mas eu preciso entender que planejamento nem sempre é aquilo que a gente consegue executar. Então, eu preciso criar níveis de tolerância, tanto para cima quanto para baixo, favoráveis ou desfavoráveis, para compreender esses termos de oscilação. Então, a gente tem, por exemplo, na atividade de comércio, aqueles períodos sazonais. A gente tem na atividade de produção, seja ela de uma indústria, de agropecuária, nós vamos ter ali as épocas sazonais também, né? Ou os serviços ainda, de acordo com a realidade que o ambiente externo está oferecendo. A comunicação, que é como esses indicadores vão ser repassados, né? A partir do meio de coleta, eu já preciso pensar nesse resultado final, se eu vou apresentar relatórios, se eu vou combinar formatos, inclusive talvez um ponto importante aqui que vale a pena lembrar é essa frequência da ocorrência, porque aí se eu quero fazer um relatório semanal, eu não preciso necessariamente fazer essa informação semanalmente. Eu posso ter ali um relatório ou uma avaliação acontecendo a cada 6 meses, a cada mês, e aí, às vezes, fazer semanalmente pode prejudicar até mesmo o trabalho daquele profissional responsável. Então, todo esse custo-benefício sempre precisa ser pensado do ponto de vista da organização e a sua realidade. Nos momentos de revisão, quer dizer que alguns indicadores eles precisam ser entendidos, né, como uma vida útil delimitada. Então, eles demandam alguns prazos específicos. E aí a gente cria uma chamada agenda de revisão para justamente reorganizar esse processo todo. Então aí eu percebo, entendo, compreendo aquela realidade a ponto de adaptá-la da melhor maneira possível. O custo, por fim, de se avaliar esse desempenho é o nível de confiança, né? Além de outros efeitos de modo geral, mas basicamente a gente precisa perceber essa avaliação do custo, porque, como eu dizia, às vezes pode sair mais caro fazer a avaliação de desempenho do que a informação obtida por ele. E ainda o nível de confiança é para entender, né, como a partir do método de coleta de dados, muito parecido com o que a gente conhece da metodologia científica. Então, eu tenho ali uma expectativa, eu apresento uma pesquisa, por exemplo, que em 95% dos casos, ou seja, se a cada 100 pessoas executarem aquela mesma pesquisa, naqueles mesmos métodos, vão chegar nesse resultado. Então, o nível de confiança ele é muito importante também. A gente precisa sempre considerar métodos quanto mais próximos do científico, melhor. Por quê? Basicamente, sem o método científico, a gente fica relegado às crenças pessoais, que a gente já viu que não podem influenciar diretamente esse trabalho da controladoria ou da avaliação de desempenho como um todo. E os outros efeitos, a gente pode considerar praticamente tudo aquilo que não foi citado em específico, né? Então, aí eu preciso pensar que alguns indicadores eles acabam gerando esses efeitos contrários em outros que estão sendo utilizados. Então, quando eu interpreto uma informação, é esse o segredo. Eu preciso tomar uma decisão com uma interpretação correta. Então, por exemplo, não atingiu a cota de vendas, gerou ali um impacto negativo, né? A gente tinha uma expectativa de ganhar R$ 100.000 naquele mês, mas o impacto provavelmente ele vai ser favorável nos custos, nas despesas para aquilo acontecer. Então, aí cita-se o exemplo das despesas de transporte. Né? Se eu tenho vendedores que utilizam combustível, se eu tenho vendedores que fazem viagens para outras cidades, tem hospedagem, etc. Então, eu preciso entender realmente essa mecânica da entidade, né, da empresa, como um todo sempre. Eu não posso analisar individualmente, esquecer o resto e simplesmente fechar minha cabeça ao fazer essa interpretação. Ok? Então, assim, de modo geral, os indicadores para avaliação de desempenho podem ser citados, né, entre muitos outros, nós vamos ter alguns mais dedicados às demonstrações contábeis. Por que eu acho que é mais interessante que vocês comecem esse estudo por eles? Porque basicamente essas informações elas são automaticamente prontas, né? A gente precisa fazer uma matemática básica, mas de modo geral o trabalho da contabilidade vai resolver a coleta dessas informações, né? E aí com o próprio ajuste feito pelo escritório de contabilidade, pela assessoria que é realizada, pela consultoria que seja, a gente vai adaptando a organização para gerar essas informações. Então, uma delas é a análise horizontal, que nós aplicamos tanto no balanço quanto na DRE. A análise horizontal é muito simples. Ela é uma análise temporal, ou seja, de tempos em específico. Nós vamos analisar 2 períodos
E no caso do balanço, a exemplo aqui, a gente vai comparar duas contas, né? Então eu tenho lá dentro do balanço patrimonial, o que é o balanço? É o conjunto de bens e direitos. Então, dentro do meu conjunto de bens e direitos, e obrigações, obviamente, mas aqui específico o banco vai constituir aí um direito da empresa, um bem, como queiram. E aí eu posso analisar a variação desse meu banco, da minha conta bancária, do meu caixa, do meu estoque, cada um deles em específico. Só é importante que eu entenda e diferencie. Então, se eu estou fazendo uma análise horizontal, eu vou comparar 2021 com 2020, mas eu preciso comparar o mesmo elemento. Eu não posso, por exemplo, comparar o banco com o estoque, né? Eu não posso comparar o banco com clientes a receber, porque aí eu preciso tomar esse cuidado com essa informação. Essa separação a gente faz na análise vertical, que é a próxima. Aqui na análise horizontal, a gente sempre faz essa divisão dedicando a mesma conta. Então, por exemplo, aqui, banco em 2021, R$ 50. Banco em 2020, ou seja, no ano anterior, né? Então a gente sempre parte do período mais recente para o mais antigo ao fazer essa análise, nós vamos ter um resultado igual a 2. Esse indicador ele mostra que a conta cresceu, né? E representa 2 vezes mais em relação ao seu ano anterior. E aí, para facilitar, como eu citei para vocês, a gente sempre vai do período mais recente como base. Então, eu vou sempre andar para trás para ver os resultados passados comparados ao momento mais recente possível. E aí depende, se eu quero avaliar de ano a ano, se eu quero avaliar contra 5 anos atrás, enfim, eu posso delimitar isso da forma que eu quero, com a minha total discrição e liberdade. Mas a análise horizontal é muito simples, muito prática, a gente vai ter exercícios para treinar ela também. A análise vertical é uma análise de participação diferente da anterior, porque ela compara grupos específicos. Então, a gente vai ter, por exemplo, no balanço, mais uma vez, a conta do ativo circulante, né? E aí, dentro dessa conta do ativo circulante, eu vou dividir ela pelo total do ativo, que é o todo do conjunto de bens e direitos. Então, basicamente, a gente faz essa divisão, depois multiplica por 100 para achar o percentual. Então, na matemática, R$ 100 é o que eu tinha no meu ativo circulante em 2021. No mesmo ano, aquele mesmo balanço me indicou que o total de ativo, conjunto de bens e direitos, representava R$ 500. Então aí eu interpreto o que? Olha, deu 0,20 a conta, multiplica por 100 e encontrou 20%. Esse resultado mostra que o ativo circulante, naquele momento, representa 20% do total dos bens e direitos. Então, para fazer uma leitura mais aprofundada, eu vou interpretar assim: todos os meus bens são R$ 500, os meus bens e direitos, né, de curto e de longo prazo. O ativo circulante ele é reconhecido assim porque ele é bens e direitos de curto prazo. Então eu tenho à minha disposição 20% disso a curto prazo, o restante está a longo prazo. Então eu faço toda a minha estratégia daquele ano, dos anos futuros ou do momento que a gente está vivendo de acordo com essa informação. Eu sei que eu tenho poucos recursos, se a gente parar para pensar em relação ao total, né, apenas 20%, à minha disposição. Então, eu não posso planejar fazer compras de 200, 300, 400, porque eu não tenho esse conjunto de bens e direitos disponíveis aí a curto prazo. Então, as nomenclaturas, os significados, a gente tem que ir estudando as demonstrações para ir interpretando melhor. No balanço patrimonial, sempre se usa os totais, tanto do ativo quanto do passivo. E na DRE também dá para fazer análise vertical, mas a gente usa sempre como base, né, a receita bruta. Seria aquele primeiro item que a gente coloca na demonstração do resultado. Tá? Então é porque ela representa o total e é dela que a gente extrai a informação. Além disso, a gente vai ter análise por índices ou quocientes, como também é chamado. A gente vai citar aí o índice de liquidez, né, os índices de liquidez, que vão medir essa capacidade financeira da empresa em honrar os seus compromissos. Então, a liquidez geral, ela vai medir a capacidade que a empresa tem para pagar os seus compromissos de curto e longo prazo. A contabilidade chama isso de ativo circulante e ativo não circulante. Ou aqui neste caso, que é uma outra nomenclatura, mas é a mesma coisa, ativo realizável a longo prazo. É o mesmo que dizer ativo não circulante, né, de longo prazo. E passivo circulante, passivo exigível de longo prazo, mais uma vez, significa não circulante. Então, quando a gente divide esse total, a gente está dividindo o conjunto de bens e direitos de curto e longo prazo, né, neste caso aqui, o nosso conjunto de obrigações de curto mais a obrigação de longo prazo. Então, são os financiamentos, empréstimos e outras contas que ultrapassam aí os 2 anos após a demonstração contábil. Então, de modo geral, a liquidez é isso, é medir a capacidade que a empresa tem de pagar os seus compromissos. Então, eu pego tudo que eu tenho e divido por tudo que eu estou devendo, né? Todos aqueles compromissos que eu tenho assumidos e ainda não paguei. E aí, com este resultado, eu vou conseguir entender melhor qual é a minha capacidade. A liquidez corrente vai retratar essa capacidade da empresa em pagar os compromissos de curto prazo, perdão.
porque aí a gente só usa o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Mas a lógica, em essência, também é a liquidez, é a mesma ideia. A liquidez imediata, a gente pega as disponibilidades, que é um grupo em específico, né, do ativo circulante, que são recursos que estão à disposição de curto prazo em específico, pelas nossas obrigações de curto prazo, que é o passivo circulante. Na liquidez seca, a gente vai diminuir o estoque, entendendo que o estoque ele pode vir a se tornar, porque ele fica no ativo circulante, mas ele geralmente leva um tempo para se transformar em recurso disponível, né, para se transformar em dinheiro, em outras palavras. Então aí a gente chama de liquidez seca, que é para realmente ver o que tem à disposição ali, que já é dinheiro, que já é uma disponibilidade de certa maneira, menos o estoque. Entendendo que talvez ele possa levar, sei lá, 60 dias, 90 dias. Ainda que isso seja curto prazo, eu quero ter uma análise mais específica de quanto de dinheiro que eu tenho em relação a tudo que eu devo. E aí, com as nomenclaturas, vocês estão vendo que fica mais simples. Ainda pela análise dos índices, a gente pode ter os índices de estrutura, também chamados de endividamento. Tá? Eles vão se destinar a orientar essa política de decisão da empresa na relação da obtenção e aplicação de recursos. Por quê? Porque eles vão analisar em específico aqueles compromissos que a gente assume. Tanto o capital próprio, que é o patrimônio dos sócios, a gente chama isso na contabilidade de patrimônio líquido, né? Aquilo que sobra é dos sócios, quanto o passivo circulante, não circulante ou exigível de longo prazo, que é a mesma coisa. Porque o passivo em si, né, passivo circulante, passivo não circulante, representam capitais de terceiros, né, aquele dinheiro que a gente está usando de outra pessoa, do nosso fornecedor que mandou a mercadoria, mas a gente não pagou ainda. Ou as obrigações que foram assumidas, a gente consumiu energia, fica com a conta de energia a pagar, isso é passivo circulante. Então, tecnicamente, a gente usou recurso da empresa de energia para poder produzir o nosso bem ou vender a nossa mercadoria e agora a gente tem que devolver isso, pagar isso, né, de certa maneira. Então a gente avalia a participação de capital de terceiros nos recursos da empresa. Como que se faz isso? Obrigações de curto prazo, passivo circulante. Obrigações de longo prazo, passivo não circulante ou exigível de longo prazo. Tá? Não estranhem essa nomenclatura. Divide por quem? Pelo patrimônio líquido, que é aquele resultado que nós estamos obtendo, né, de acordo com os lucros da empresa, com os prejuízos, enfim, com a forma como ela trata esses lucros, inclusive. E aí, por meio desse índice, a gente vai poder interpretar e compreender quanto daquilo que está sobrando para a empresa, não especificamente do seu lucro, mas do conjunto de resultado que ela obtém, que é o que o patrimônio líquido mostra, capital social, lucros acumulados, reservas e etc., ações, se houver em tesouraria, para entender que parte daquilo talvez não pertença ainda aos sócios. E o endividamento geral ele vai mostrar um índice mais específico, né, que mostra ali, fazendo aquela ideia contrária aos índices de liquidez, para justificar, né, em específico, termos percentuais aí, ou quocientes, dependendo da métrica que a gente utiliza, né, a parcela de bens e direitos da empresa financiada por esse capital de terceiros. Então a gente pega primeiro o passivo circulante, passivo não circulante, somos dois. São todas as obrigações com capital de terceiros, com outros que não são parte da empresa. E divide pelo nosso ativo total. Via de regra, quanto menor, melhor. Ainda da composição do endividamento, a gente vai ter a participação percentual dessas obrigações de curto prazo em relação ao total que a empresa possui de dívidas, né? Com terceiros, mais uma vez. Então, aí a ideia continua a mesma. Quanto menor, melhor. Por quê? Porque as obrigações de curto prazo, a empresa precisa gerar recurso, ela precisa gerar fluxo de caixa para pagar e honrar esses compromissos. Então, se ela tem pouco passivo circulante, significa que ela não vai ficar afogada, ela não vai ficar apertada, como a gente diz no popular. E aí ela vai ter tempo para produzir, ela tem tempo para conseguir vender sua mercadoria, transformar o estoque em resultado em dinheiro, enfim, né, em contas a receber, em uma coisa positiva. Então, quando a gente pega lá todas as dívidas de curto prazo, vocês podem fazer esse exercício dentro da realidade de vocês, pessoal, inclusive. Né? O que você tem de obrigação de curto prazo e depois divide pelo total das dívidas que são de longo prazo. E aí, via de regra, quanto menor, melhor mais uma vez. Além disso, a gente pode ter os índices também dentro desse contexto, né, de estrutura dos chamados de rentabilidade, que vão mostrar em números aí absolutos e também relativos esse grau de lucratividade. Os índices de rentabilidade em específico, eles interessam aos proprietários, obviamente, aos investidores da empresa, mas eles são interessantes para o gestor justamente para compreender os resultados que se esperam e aquilo que está se obtendo de acordo com a atividade que a empresa executa.
Então, primeiro, a margem líquida, nós vamos ali trabalhar com o lucro líquido da DRE dividido pelas vendas, né? E vendas líquidas por entender que dentro daquele formato da DRE a gente tem algumas diminuições, eu comentei isso com vocês. Tá? Então, qualquer dúvida, volta nas aulas anteriores aí. Mas aqui a ideia é o quê? Pega o lucro líquido, que é aquilo que sobrou depois de diminuídas todas as despesas, todos os custos, e divide lá pelas vendas, né? Em específico as vendas líquidas, mas se não tiver essa informação, faz pela venda bruta, que é o que a gente chama de receita bruta. E aí automaticamente você vai entender que de tudo que você vendeu sobrou uma parte. Essa parte é o índice que nós vamos ter aqui. A rentabilidade do ativo, eu vou utilizar o lucro e o ativo, então são duas demonstrações ao mesmo tempo. E o lucro líquido em si aqui, ele tem esse nome antes do IR, porque pela estrutura normal a gente faz para apurar o lucro para empresas grandes, né, empresas do lucro real. Mas aqui a gente pode usar só a ideia do lucro líquido sem problema nenhum, tá? Que nós não estamos calculando IRPJ, nem contribuição social e tal. Mas em resumo, ele vai dividir esse lucro pelo total do ativo, para compreender justamente o quanto de resultado se está obtendo de forma líquida, quanto a tudo aquilo que se tem. Então imagina você ter 100 mil reais de bens e direitos. E aí tem um lucro de R$ 2 todos os meses. Isso é bom? É muito recurso para pouco resultado. Então é com essa fórmula que a gente vai conseguir compreender essa estrutura da empresa. O retorno do investimento, que é o lucro líquido, após o imposto de renda, né, já deduzidas ali as despesas, em específico do imposto de renda e da contribuição também, dividido pelo total, seguindo a mesma lógica, né? Que é de fato aquilo que sobra na mão dos sócios, tá? Por isso que tem o antes e tem o depois também. A rentabilidade do patrimônio líquido, para fechar esse raciocínio aqui, vai mostrar o rendimento do capital próprio. Então eu vou avaliar ali o lucro que eu estou obtendo de acordo com aquilo que os sócios desembolsaram para a empresa. O capital social dela, a estrutura que ela possui, aplicações e etc. Então todas essas informações estão apresentadas ali e existem outras comparações que a gente pode utilizar para justamente entender, olha, eu investi nessa empresa R$ 200 mil, mas estou tendo um lucro todos os meses de R$ 50. Se eu colocar na poupança, talvez o meu rendimento seja melhor. Se eu colocar em ações ou em aluguéis, em fundos de investimento, a rentabilidade pode ser melhor. Menos dor de cabeça, enfim, tudo isso tem que ser considerado. Lembrando que aqui é um índice, então o índice ele precisa ser interpretado. E por fim, a gente vai ter os índices de estoque, também chamados de rotatividade, né, que a gente estuda em outras disciplinas e aprende a compreender essa rotina do ciclo orçamentário. A gente vai ter o PMP, que é o prazo médio de pagamento, utilizando aí fornecedores dividido por compras, multiplicado pelos dias, né, que você está analisando. Via de regra, utiliza-se aí os 360 para representar o ano. Prazo médio de estocagem, PME, estoque dividido pelo CMV, vezes, né, ou multiplicado pelos dias do período mais uma vez. E o prazo médio de recebimento, para a gente entender então do contas a receber em relação àquilo que se recebe, dividido pela receita líquida, multiplicando-se pelo período para justamente ter uma ideia desse prazo médio para conseguir receber. Então, no prazo médio de pagamento, eu entendo quanto tempo eu tenho disponível para me organizar financeiramente para efetivamente pagar aquele pessoal que me fornece mercadoria. No prazo médio de estocagem, eu tenho uma noção de quanto tempo, né, e qual seria o valor em relação a isso, para entender ali quanto tempo essa mercadoria fica no meu estoque, para compreender o giro de fato, né? E aí, o prazo médio de recebimento, eu fecho esse raciocínio entendendo assim, olha, fiz uma venda hoje, vou receber, esse dinheiro costuma entrar 60 dias depois. Uma parcela dele entra agora e outra, mas ele só entra como um todo daqui 60 dias. Então é mais ou menos por essa ideia, para essa métrica, para essa lógica que a gente aplica esses índices. Tem ainda o giro do estoque, que é o total de vendas dividido pelo volume médio, né? Aqui só para explicar, o total de vendas vai considerar inicialmente a quantidade, tem como fazer no valor monetário também. Mas o estoque médio ele vai ser calculado considerando o estoque inicial mais o estoque final dividido por 2, para fazer uma média do que você teve de estoque dentro de um período. Então, por exemplo, se você considera um ano, você vendeu 1.000 unidades e o volume médio do seu estoque vai ser ali 500. Então, 1.000 dividido por 500 vai te dar o giro do estoque. Você vai entender que na prática houve ali um giro de 2 vezes, né? Você efetivou 2 compras ao longo desse processo desse ano, né? Você comprou um lote de 500, depois mais 500, mais ou menos algo nesse sentido. É claro que é simplório aqui o exemplo, né? Porque quando a gente fizer os exercícios, nós vamos praticar isso com números mais em específico, tá?
Mas, assim, de modo geral, os índices e a avaliação de desempenho consideram aí informações contábeis, não contábeis em específico, mas eu trouxe para vocês principalmente da contabilidade para que vocês pudessem continuar se familiarizando com essa linguagem, porque via de regra é por onde a gente começa, né? E aí, uma vez estruturada essa realidade da empresa, eu vou conseguir colocar em prática de forma mais adequada aquele meu plano, aquele meu planejamento, aquela minha missão ao criar a empresa, beleza? Então, obrigado pela atenção. Eu converso com vocês na nossa próxima aula. Fiquem aí de olho nas atividades e nos exercícios para a gente poder praticar bastante, trocar uma ideia nas aulas semi-presenciais, né? Na verdade, praticamente aí EAD, né? O nosso remoto. Nunca me acostumo com esse termo. Mas, de modo geral, estudem, tragam outros índices que vocês acharam interessante, tiveram curiosidade, que eu acabei não comentando aqui, para a gente poder construir esse conhecimento junto. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.